Antes de chamar o engenheiro Adair, eu gostaria de relembrar que o engenheiro Adair esteve conosco no ano passado, falando diretamente de Sydney sobre o ciclo de vida do engenheiro de sistemas. Ele trabalhou quase 10 anos na Austrália com projetos de diversas indústrias, como mineração, indústria bancária, logística, serviços de transporte, construção civil, entre outros. E antes disso, passou 2 anos em Singapura, numa das maiores implantações de SAP da época para BHP Billiton, ajudando o PMO a planejar e executar as centenas de projetos deste enorme portfólio. A Adair tem mais de 20 anos de experiência em engenharia de software, desde desenvolvedor full stack até CTO, e nos últimos 7 anos se dedica também à engenharia de sistemas, conquistando a certificação CISEP em 2021. Ele é um entusiasta de modelos, simulação e Model-Based Systems Engineering. Bom, feita essa apresentação, deixo com você a palavra, Adair. Espero que possamos ter uma excelente apresentação hoje. Boa noite, obrigado, Diego. Deixa eu colocar aqui a tela, então. Certinho. Só chegar aqui. Tudo bem aí? Conseguindo ver? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, obrigado mais uma vez. Sempre é uma satisfação estar aqui com a equipe, né, do Incose Brasil e com os demais engenheiros e engenheiras de sistemas aqui do Brasil e também América Latina e outros, né, estão prestigiando o nosso evento aqui. Eu realmente me sinto bastante lisonjeado, né, por poder participar também e trazer um tema que é um pouco diferente do que estamos acostumados, né? Estamos acostumados aí com modelos mentais, com modelos matemáticos, né? Igual o Dr. Raman apresentou aí. Estamos falando de modelos, né? Sistemas baseados em modelos, simulação. Estamos sempre analisando muito, né? Mas durante a pandemia, né? E nos meses que seguiram depois, eu tive contato, né? Com essa, digamos, essa hipótese, né? A chamada hipótese dos hemisférios, né? E isso, para mim, trouxe uma outra perspectiva sobre a engenharia de sistemas que eu falei, poxa, deixa eu compartilhar com a equipe aí, né? Então, vamos começar. Bom, inicialmente, né, só para colocar um pouquinho mais sobre mim, no final tem o meu link para o LinkedIn, né? Quem tiver interessado em saber o que eu fiz, né, por onde eu passei, né, depois vocês podem pesquisar lá, mas basicamente o que eu sou, né? Eu sempre fui muito curioso. Aqui eu estou usando uma notação matemática, né? Sempre estudando e ensinando. Acho que a curiosidade serve para os dois, né? Eu ensino para aprender mais. Então, mesmo quando eu estou ensinando, eu estou estudando, né? Aprendendo. Eu me formei em engenharia, eletrônica, elétrica, mas sempre muito na área de software e recentemente, aí, nos últimos 7 anos, mais ou menos, na área de engenharia de sistemas, né? Como o Diego estava comentando, né, eu tive uma experiência internacional, fiquei quase 10 anos fora aí, e aí mais uns 2 anos em Singapura também. Me trouxe uma outra perspectiva, né, de atuação em grandes projetos, que também é sempre importante. E nos dois lados, né, tanto na técnica, como no engenheiro mesmo, e no gerencial, que é lidando, supervisionando equipes, né, e gerenciando, né, tudo que uma equipe precisa, né. E aí, dessa minha formação, eu também trago outras contribuições e outras disciplinas, né? Como, por exemplo, ciências humanas, né? E as biológicas também, e um pouquinho de artes, né? Eu aprendi a tocar bateria e alguns outros instrumentos aí. E, então, foi uma migração, né? De STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? STEM. O Azinho entrou no meio aí de artes, né? Então, virou STEAM, que no caso em inglês é vapor, né? E que colocaram robótica aí no meio, que esse R virou stream, né? Que é um fluxo, né? Então, que seja, né? STEM, STEAM ou stream, tô no meio aí, porque eu também gosto muito de robótica, né? E falando aí de outras características, né? Quase ambidestro, porque para tocar bateria você precisa, né, ter uma independência aí de mãos e pés, então dá para usar os dois, né? E ambivertido, porque também eu tenho meu lado introvertido, mas também eu gosto de falar, gosto de estar entre pessoas também. Então, você acaba tendo um pouquinho dos introvertido e o extrovertido, né? Mas o que isso tem a ver, né? Uma conferência sobre engenharia de sistemas, né? Bom,
nós estamos falando de engenharia de sistemas, né? Então, são os dois termos, engenharia, a parte, né, analítica, a parte lógica, matemática, né? Tem tudo a ver com essas etapas aí que a gente acabou de falar, né? E sistemas, poxa vida, todo mundo hoje falando sobre sistemas, né? O que é sistema? Aí entra também a ciência da complexidade, né? Então, esses dois termos, agora, né, a gente, como engenheiro de sistemas, a gente tem promovido muito essa ideia, né, de ter os dois lados. Mas vamos analisar de um outro aspecto, né? Então, eu gostaria de contar aí um pouquinho como eu comecei, né, lá atrás, entendeu essa ideia de sistema, né? Para mim, sistemas eram sistemas de informática, né? Então, quando você ia analisar um sistema para poder programar, você sempre tinha que ver qual é o contexto que eu estou falando, né? Nesse caso aqui, o contexto, por exemplo, pode ser o sistema maior e eu estou analisando para chegar nos componentes menores. Mas também pode ser o sistema de interesse, né? Esse do meio aí. E, no caso, eu preciso entender o sistema maior em que ele está inserido, né? Então, eu tenho que fazer a síntese também, né? Então, eu comecei a ver essa história de análise, síntese, até que ponto a gente vai no detalhe, né? E até que ponto a gente precisa manter essa visão mais abrangente, sistêmica, né? Então, isso sempre fez parte do questionamento, não só técnico, mas também filosófico, né? Porque não tem como, você começa a também fazer um pouco de filosofia, né? E aí eu falei, poxa vida, né? O que a gente acaba fazendo como engenheiro de sistemas, né? Então, em algum momento a gente começa a desenvolver um modelo, né? Esse modelo normalmente é feito em diversas camadas, né? Ou perspectivas, que aí você pode ter uma perspectiva mais de alto nível, depois uma perspectiva mais, né, funcional, depois por componentes, né? O Capella, por exemplo, né? E o método Arcadia, né? Arcadia, são excelentes nessa área, né? Então, eu sou muito fã do método Arcadia e da ferramenta Capella, né? Então, obrigado aí aos nossos patrocinadores. Então, a gente acaba criando um modelo que é uma abstração da realidade que a gente quer né, interferir ou criar, né? E a gente acaba agregando também papéis, né? Que pessoas ou agentes vão desempenhar dentro desse modelo ou dessa realidade aí. E algumas regras, né? A gente também, regras, a gente tem que prestar atenção nas leis, que a gente tem que observar também, regulamentos, né? Ou seja, as restrições que são impostas por entidades, por instituições, ou pela própria leis, né? As leis da física, por exemplo, química e assim por diante. Então, desses três aí, né? O nosso modelo, criando os papéis e as regras, né? Na verdade, são só abstrações, são ideias, né? Bom, quando a gente coloca a coisa para funcionar mesmo, né? É que a gente tem a interação. A interação, né? Dos componentes do modelo com os papéis dos agentes impostos, né? E restritos aí pelas regras. Mas, na verdade, o que acontece é isso, né? É durante a interação que a gente põe o modelo, né? Entre aspas, para funcionar, é que a gente vai ver, né, durante aí testes de integração ou testes, né, de end-to-end e outras formas de analisar, né? Aí também entra a questão da simulação, a questão né, de você criar uma versão virtual, vamos dizer assim, da realidade que você está modelando, né? Então, na verdade, o que é a interação que manda, né? A natureza não está nem aí para o que você chama. Se você chama de física, matemática, né, que papéis que você deu, a natureza, ela tem as próprias regras dela, né? Então, é ela que vai mandar no final. Então, o que a gente faz como engenheiro de sistemas, na verdade, né? A gente está sempre mudando nessa perspectiva e navegando nessas diferenças aí. A gente adotou, né, um método, né? O mais comum é o método, né? O modelo V, que vem, né, da sua abstração principal, conceitos, requisitos, aí você vai criando a arquitetura, né, até chegar no momento que tem o design mais detalhado e a implementação, e depois você sobe de volta para, né, montar o quebra-cabeça aí, testar, validar, né, e colocar isso em produção, né? Isso é muito ótimo, né? Ajuda a gente, né, cria uma linguagem, né? Eu acho que a gente está progredindo bastante nessa área aí. Mas hoje tem uma historinha para vocês, eu vou contar uma piada, né? Não é muito engraçada, mas ela é interessante. Dizem que Einstein tinha um motorista e que ele era razoavelmente parecido com ele, né? Bom, um dia eles estavam indo para uma universidade fazer uma palestra, que eles não conheciam muito Einstein, ele não era muito, né, conhecido naquela região ali. E o motorista falou assim, olha, senhor Einstein, eu tenho, né, estou com o senhor já há quase tantos anos, 20 anos, 30 anos, né?
Eu assisti quase todas as suas palestras, inclusive essa que o senhor vai dar hoje, eu basicamente sei de cor, né? Aí eu falei assim, isso me deu uma ideia, né? Vamos chegar assim, a hora que a gente chegar lá, a gente troca de roupa, né? Dá uma disfarçada aqui, e você dá a palestra no meu lugar. Ah, por que não? Tranquilo, né? Tava lá, o Einstein tranquilo na audiência, e o motorista dando a palestra, né? Sobre relatividade, enfim, né? Tava todo, né? Ao final, um dos professores estava assistindo a palestra, meio assim, ressabiado, resolveu fazer umas perguntas bem capciosas para ele, né? Falei, vou pegar esse Einstein hoje. E ele fez uma pergunta totalmente complicada lá, né? E aí, imagina, né? Coitado, o pobre do motorista lá, né? Mas ele foi esperto e falou assim, obrigado pela pergunta, senhor. E ela é tão simples, né? Mas essa pergunta é tão simples que eu vou deixar o meu motorista responder. Bom, essa piada eu não posso explicar, ela tem 3 motivos de estar aqui, né? Um deles é que, nesse caso, eu sou o motorista, tá? Eu não tenho condições de falar sobre neurociência, né, sobre essa parte aqui, então eu peguei carona, né, o nosso Einstein de hoje, né, é o professor e o doutor Ian McGilchrist. O Dr. McGilchrist, ele é, né, uma autoridade nessa área aí, de neurociência, ele é psiquiatra também, né? Inclusive ele foi crítico literário no início da carreira dele. E ele começou a estudar essa história de, poxa vida, né? O que acontece que a gente às vezes tem essa visão sistêmica e às vezes a gente tem uma perspectiva mais detalhada, né? Por que a gente tem essa noção, essa necessidade de dividir as coisas, ou do grego análisis, né? Que é decompor, né? A gente tem esse talento, é natural, né, de ver as partes, né, é realmente incrível, né, principalmente nós, engenheiros aí. Mas também a nossa capacidade de transcender essa urgência, né, de dividir, de transcender para ver o todo, né. Então, isso permeou todo o trabalho dele, já tem mais de 40, quase 40 anos aí nessa área. O primeiro grande projeto dele, né, foi o livro O Mestre e o Seu Emissário, que nós vamos conhecer daqui um pouquinho, né? E recentemente, então, em 2021, ele lançou a sua opus magnum, né? A sua grande obra mestra, que é The Matter with Things, né? É um livro que tem assim, qual que é o problema com as coisas, né? Nós vamos ver aqui qual é o problema, né? Tá aí o site dele, quem tiver mais interesse, realmente eu recomendo. Os 2 livros são grandes, são bem grandes, mais de 1000 páginas quase. Então, é uma leitura bastante profunda, né? Mas ele dá todas as referências também, isso é uma coisa bacana. E eu achei de uma humildade muito grande, ele chamar de a hipótese dos hemisférios. Ele não está propondo isso como teoria, como lei, ele está colocando isso como para ele, né? É uma hipótese. E ele está dando como se fosse um aviso para a humanidade. Fala, olha, prestem atenção, né? Então, é isso que eu resolvi também fazer hoje, né? Bom, tudo começa, né? Essa história toda começa com o cérebro. Algum dia alguém resolveu abrir essa caixa aqui e descobriu que, em vez de uma massa única, tinham 2. Né? O negócio já é dividido por natureza, né? O hemisfério esquerdo e o direito, com alguns testes e outras coisas, eles perceberam que cada um deles controla o lado oposto do corpo, que é estranho, né? O esquerdo controla o lado direito e o direito controla o lado esquerdo, né? Então, a minha mão esquerda aqui está sendo controlada pela minha parte direita. Poxa vida. E uma outra coisa que eles perceberam é que, normalmente, né, em pessoas, né, tradicionalmente, o lado esquerdo é quem controla a fala. Tanto é que pessoas que têm distúrbios ou problemas ou um derrame, né, no lado esquerdo, a primeira coisa que ela perde é a fala, né? E, às vezes, a capacidade também de processar gramática e outras coisas. Bom, e essas 2 massas, né, encefálicas aqui, elas são unidas na sua base por um órgão chamado corpus callosum, né, que é um feixe de fibras, né, neurônios aí, que unem as duas e faz um processo aí de comunicação entre elas. Como engenheiro, você olha assim, poxa, se eu tiver que criar um processador, né, eu já vou criar um processador com 2 cores, né, 2 processadores aí. E tem que ter um barramento, né, para que os 2 possam conversar e trocar informações, enfim, e controle, não é só informações, né? Bom, se eu fosse fazer isso assim, bom, o que o lado esquerdo e o direito vão fazer então? Será que eu ponho eles em processamento paralelo, ou eu ponho ele um backup do outro? Como é que eu faço? Eu ponho certas funções de um, outras funções de outro, várias opções, né? Então, com o tempo, o pessoal foi indagando, falou assim, mas peraí,
Antes disso, né, o cérebro ele é assimétrico em muitos aspectos mensuráveis, né? Tamanho, a rotação, existe uma pequena rotação entre os dois cérebros ali, existe também diferença da estrutura e nas funções, né? Então já existe uma assimetria, não é uma massa única que qualquer coisa faz qualquer coisa, né? Tem áreas diferentes, estruturas, eles reagem à química de forma diferente, né? Aos hormônios e assim por diante. Então, de cara, eles já são assimétricos. Poxa vida, né? Primeira pergunta, por quê? Segunda pergunta, bom, se o poder, né, de funcionamento do cérebro é através das conexões que eles fazem, né, e aí a palestra anterior mostrou, né, uma rede neural que mostra, né, diversos neurônios, dependendo do número de conexões, é o poder, né, dessa rede, é parecido com o que a gente tem no cérebro, né? E aí, quanto mais conexões, melhor. Só que por que então ele é dividido ao meio? Porque a área, né, e o volume dessas conexões ficou prejudicado. Agora, as conexões só existem embaixo, no corpo caloso. Que esquisito, hein? Poxa vida. Quem foi que projetou esse negócio? E em seguida, hein? E uma última pergunta, né? Esse feixe que está lá embaixo, conectando esses dois hemisférios, né? De acordo com os estudos e a evolução aí, ele ficou menor, né? Existem indícios que mostram que, apesar do cérebro ter aumentado com o tempo, né? Passar das eras aí, o corpo caloso ficou menor. Ué, além disso, ele tem também uma função que, apesar de ter troca de informações, ele também tem uma função de inibidora. Ou seja, o cérebro esquerdo fala para o direito, ó, pera, estou processando. E o lado direito me matou, ó, pera, agora é a minha vez. Então, eles ficam o tempo inteiro, um, né, trombando no outro. Falei, uai, o que é isso? Né? Então, são perguntas extremamente básicas, né? Antes de começar para ir no complicado, né? Então, vamos lá, né? Então, eu gostaria de pedir realmente a sua atenção nesse momento, porque você pode estar usando o seu telefone celular, estar conversando com outra pessoa, fazendo outra coisa, mas se você não prestar atenção, agora, agora é o momento. Por que atenção? Porque o cérebro, se você olhar para o cérebro, eles não estão divididos em funções somente. Tá? A ideia dos dois cérebros, fala assim, o cérebro esquerdo é o lógico, é o matemático, é o analítico, é o que dá fala, e o cérebro direito é o intuitivo, é o abstrato, né, a música. Essa noção, né, popularizou há muitos anos, e ela foi desbancada, né, é como se fosse mais um mito. Os dois cérebros atuam, né, os dois hemisférios atuam em quase tudo, né, eles são muito semelhantes. A diferença não é somente na função deles, né? O problema aqui não é uma função cognitiva que cada um dos hemisférios tem, né? É uma disposição vamos dizer assim, que mostra, né, como é que você está prestando atenção ao mundo, a sua consciência em relação ao mundo. A sua atenção, e aí vai a qualidade dessa atenção, né? Você fala assim, uma atenção ausente ou ela é presente? Você está conectado no momento, você está engajado ou está voando por aí, né? Alienado, você não está nem aí para o assunto, ou é empática, você realmente está ligado, né, com aquilo que está acontecendo. A sua atenção, ela é ampla, você presta atenção no tudo, ou é estreita? Imagina você no trânsito, dirigindo, né? Você tem que ter as duas. Tem que ter atenção estreita, né, na frente do que está acontecendo, mas também tem que ter a visão periférica, entender o que está acontecendo ao seu lado. É uma atenção que é contínua, você consegue focar e continuar, ou ela é fragmentada? Você presta atenção um pouquinho e para, presta e para, né? Então, o jeito, ou a forma, ou a qualidade dessa atenção altera qualquer coisa que você estiver encontrando no mundo. E aí, já que a nossa consciência tem esse papel imprescindível, né, naquilo que vem a existir, porque aquilo que você presta atenção é que gera o mundo que você está prestando atenção. Então, a realidade, na verdade, acontece na sua cabeça. É o que você percebe e como que você atua, né, com essa atenção que pode ser criativa, né, criatividade, ou pode ser destrutiva. Você pode simplesmente destruir a coisa, né? Mas se a sua atenção é boa ou ruim, ela sempre vai afetar aquilo que você está prestando atenção, o mundo ao seu redor, né? Então, a forma como você atende ou não faz muita diferença. E é por isso que é interessante prestar atenção e ver como é que esses dois hemisférios funcionam. A diferença entre eles não é só na função, estrutura, principalmente é no modo como eles atendem ao mundo. E aí nós vamos dar uma rapidinha aqui para ver qual a diferença deles, né? Uma atenção detalhada
e a outra a atenção mais ampla sistêmica, né? Então, o cérebro esquerdo, ou o hemisfério esquerdo, a função dele principal é possibilitar o controle, a manipulação. Tá? Para quem é destro, é muito sensível, né? A mão direita é a que controla, que faz as coisas, né? Controlada pelo cérebro esquerdo. Tá? As pessoas que têm o inverso, né, vai ter que fazer a adaptação aí. E no caso do direito, é mais o entendimento, a questão do relacionamento entre as coisas. Né? O esquerdo gosta do detalhe, atenção na frente, né, no foco, né, o que está acontecendo. E o direito, ele fica mais com a periferia, né, principalmente o fundo, o pano de fundo das coisas. Tá? O esquerdo, ele é bem melhor para as coisas que são mais familiares, conhecidas, né? E por isso, ele faz, ele assume premissas, ele pula para conclusões. O direito, ele já é mais, peraí, tem alguma coisa, essa premissa sua aí não está fazendo muito sentido, né? Ele é meio que um advogado diabo aí do lado esquerdo, né? Ele gosta do novo, do desconhecido, ele aceita, né, a incerteza. Então, o lado esquerdo, ele gosta da certeza. É exclusivo. Ou é isso, ou aquilo. Bom, quem sabe lógica booleana sabe que o ou aceita os dois também, né? Mas no popular não é assim, né? É um ou exclusivo, né? O shore, né? Do lado direito, ele aceita a ambiguidade, a possibilidade do e. Então, é a tirania do ou né, a simpatia ou a empatia do e. Né? Ele aceita a contradição, você consegue viver com duas ideias contraditórias ali. O lado esquerdo tem menos autocrítica, né? Com toda essa certeza, ele acha que ele está certo sempre. Né? O lado direito, ele já é mais circunspecto, ele já aceita a possibilidade de não estar 100% certo. Ele tem mais autocrítica. Né? O lado esquerdo gosta de coisas isoladas, ele precisa tirar fotos, né, do dia a dia para poder analisar, né? Igual visão de computador, né? Você tira uma foto, analisa, tira uma foto, analisa e vai fazendo, né? É fragmentado. O lado direito, não. O negócio dele é holístico, né? Ele gosta da união complexa das coisas, visão total. No caso do lado esquerdo, então, ele tem essa questão estática, né? Inanimado, e o direito, o negócio dele é o fluxo. Ele gosta de enxergar continuidade, mudança, né? Por isso, no lado esquerdo, então, ele tem essa visão mais explícita e descontextualizada, porque ele tem que tirar foto e analisar aquele pedaço, né? Esquece o resto. O lado direito, ele tem essa visão mais implícita e ele gosta do contexto. Né? Piadas, por exemplo. Quem tem problemas com o lado direito, né? Se você tem um derrame do lado direito, as piadas do lado esquerdo não fazem muito sentido, você tem que explicar. Né? Então, de novo, a piadinha lá do Einstein não ia fazer muito sentido para o lado esquerdo. Né? Ele ia tentar categorizar, falar, não, essa piada aí não é boa. Enfim, categorizações, o lado esquerdo gosta de olhar, analisar os atributos e começar a juntar de acordo com as semelhanças entre os atributos. Né? O lado direito, não, ele olha os exemplos assim, tem flores ali, flores. Né? O lado esquerdo não foi flor, peraí, que cor, que tamanho? Vamos dar um nome para isso. Não, o lado direito fala, tem essas flores aqui que são boas, né? Porque a minha esposa gosta. Enfim, é uma forma de categorizar diferente. Né? O lado esquerdo, então, ele é a representação, seja a parte teórica, abstrata, né? Um mapa. E o lado direito, ele é mais voltado para a apresentação, né? A experiência, o terreno. Né? Então, é interessante a gente sempre usar o termo, qual é a representação do sistema? Por que representação? Porque o lado direito é que vai captar o sistema como um todo, a apresentação. E aí ele passa para o lado esquerdo e fala assim, agora entende. Então, o processamento dos dois, né, a dobradinha seria assim, o lado direito faz a captação, entende o todo, e joga para o lado esquerdo e fala assim, entende isso daí, o que você entende disso? O lado esquerdo processa, manda para o direito e fala assim, agora você faz a síntese. Né? Então, a gente consegue entender essa parceria entre eles como sendo o lado esquerdo foca no que, nas coisas e no como, né, os processos, e o lado direito é mais a ideia, o porquê, o propósito. Do lado esquerdo, então, a gente tem a análise e o lado direito, quer dizer, a síntese. Né? Então, a pergunta não é quem está certo, quem está errado, quem é melhor, quem é pior, a gente precisa dos dois. Ainda mais como engenheiro de sistemas, que a gente tem que vir da visão holística, depois descer no V, lá no modelo V, né? Descer nos detalhes, componentes, e depois voltar de novo na síntese. Então, eu achei, assim, muito a ver, né? Essa proposta, né, dos dois hemisférios com a engenharia de sistemas, né? Por isso que eu estou um pouco mais animado com isso. Em termos da realidade, tá? Como é que o hemisfério esquerdo, então, ele enxerga a realidade? Bom, os elementos são estáticos, fragmentados, ele vê as partes.
né? Então, o lado esquerdo ele é muito bom, vamos dizer assim, na descida do V, né? Então, ali na parte dos requisitos, na parte ali da arquitetura, que ele já começa a definir as partes, categorizar, né, analisar, e chegar ali realmente na construção, né, na implementação. É o lado esquerdo, basicamente, né? Agora, quando você está preocupado, né, na integração, somente verificação e validação, você já está conseguindo fazer a síntese. Aí está um pouco mais voltado para o lado direito, né? Lógico, a gente está falando que você não vai usar o seu lado esquerdo quando você está descendo V e subindo o lado direito. Não é isso. A ideia é para começar a entender que você tem as duas engenhocas aqui, né, na cachola, mas como é que a gente usa elas melhor, né? A gente tem que harmonizar. Então, essa é a proposta. O lado esquerdo continua vendo, né, a questão da manipulação. Então, como é que eu posso controlar isso? Né? Como é que eu posso exercer, controlar o comportamento, prever? Lembra que o lado esquerdo gosta de certeza, né? Então, ele gosta de previsão. Surpresa não é com ele, não. Ele descontextualiza, ele tira, né, do contexto para poder abstrair, tirar variáveis que ele não está interessado, fala, deixa eu focar só nisso aqui, né? Pegar o foco significa que você exclui outras coisas, né? E aí a coisa fica meio mecânica, né? Se eu juntar isso aqui com aquilo, funciona. Mas peraí, nós como estudiosos, né, de sistemas, né, pensamento sistêmico e também da ciência da complexidade, a gente tem essa noção que certas coisas a gente não consegue entender a lógica, né? Causa e efeito. Daí, por exemplo, o framework Knevin, né? Você mostra lá o domínio complexo, onde você não tem tanta certeza sobre as causas e efeitos. Daí dá para entender que o cérebro esquerdo, ele é mais, vamos dizer assim, adepto, ou mais, ele gosta mais dos domínios claro, né? E o domínio complicado do Knevin, né? E o esquerdo, o lado direito, como ele aceita contradição, aceita outras coisas, ele gosta do esquerdo, dos domínios complexos e até caóticos, né? A gente vai ver isso aí. No caso do lado esquerdo, né? Ele descomplica as coisas, ele tenta simplificar, então ele ignora certos aspectos, por exemplo, beleza, moralidade, né? Certas coisas da vida, vamos dizer assim. De novo, né? O aspecto fica mais mecânico aí. Esses elementos, né, que são descomplicados, eles acabam perdendo, né, essa questão da empatia, emoção e o significado humano, porque se tornam coisas extremamente mecânicas, né, que você conecta aqui pelas leis da física, química e assim por diante, ele funciona, né? Cadê o elemento humano aí, né? Daí, muitas vezes, as pessoas reclamarem, né, puxa, os engenheiros são áridos, né, aquela linguagem técnica, né, não põe o lado artístico da coisa, o lado emocional, né? Daí deve dar onde está vindo, né? Dá para entender, né, que está aqui dentro já, fazer o quê, né? E, no caso, esse universo inanimado, né, é o sonho do burocrata, né? Porque ele tem o controle total. Eu entendo tudo, eu controlo tudo, né? É isso que ele quer. E aí vem essa questão do excesso de confiança e a falta de discernimento, porque ele acha que está certo. Então, essa noção né, as pessoas que têm muito essa noção, né, eu estou certo, né, o ego incha lá, né, tem a ver um pouco mais aí com um lado esquerdo mais, né, mais ativo, vamos dizer assim. Então, o mundo, segundo o hemisfério esquerdo, é basicamente isso. Ele é útil para os propósitos de manipulação, controle, né? Mas, quando você precisa, né, do entendimento, principalmente da natureza, né, daquilo que ele está encontrando, o hemisfério esquerdo já não é, já começa a falhar ali, né? Já tem os probleminhas. Então, o hemisfério esquerdo, ele é voltado, ele foi criado, né, ou projetado para as coisas locais, curto prazo, eu preciso controlar, preciso manipular agora, ok? Bom, eu falei, não está errado, né? A gente precisa disso, porque é isso que a gente faz, principalmente na nossa profissão. Porém, existe uma outra visão da realidade, né? Que é a visão do lado direito. Bom, do lado direito as coisas são infinitamente mais complexas. Como a física já está revelado, por exemplo, física quântica, né? E outras disciplinas. Poesia, poxa vida, né? Como é que você entende poesia? Não tem que entender. Poesia foi feita para expressar emoções, né, sentimentos e outras coisas. Então, quando eu leio para vocês, né, um trecho aqui da Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores.
Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não precisa falar muita coisa não, né? Algumas coisas foram até para o hino brasileiro, né? Então é isso, é simplesmente essa atividade de viver, não tem muito o que complicar, né? Já é complexo o suficiente, né? Então o hemisfério direito, ele tem essa noção, né? Nada é o mesmo. O hemisfério direito, ele entende a individualidade das coisas. Então, se ele enxerga pessoas, ele vai enxergar as pessoas, a história delas, o que elas sentem. Não é, aqueles ali são brancos, outros ali são negros, outros ali são altos, outros são gordos, outros são magros. Ele não vai ficar classificando isso. Ele fala assim, bom, aqueles ali são da minha família, aqueles ali são vizinhos, aqueles ali trabalham comigo, né? O jeito de ele enxergar e categorizar as coisas é diferente. Então, as coisas não são as mesmas, não são coisas, são entidades, são identidades, né? Tudo está fluindo, mudando, é tudo provisório, né? Tem a impermanência aí dos budistas, né, por exemplo, e complexamente interligado, ele entende essa complexidade da vida, né? E ele não tenta simplificar igual o lado esquerdo, né? Nada é estático, porque, né, tudo mudando, e a consciência está conectada, não tem jeito de você separar a consciência do que está acontecendo com a realidade, né? Então, ele não desincorpora das coisas, ele mantém o todo, né? A ideia é entender as coisas no contexto, né? no seu, implicitamente, e o todo. E a gente, como pensadores sistêmicos, né? A gente entende que o todo ele é maior, ou ele é diferente da soma das partes. Porque quando você começa a integrar, principalmente o seu sistema, existem as propriedades emergentes. E a partir dali você entende que certas variáveis que eu não levei em consideração agora estão fazendo diferença. Puxa, preciso melhorar o meu modelo, né? Então, é essa a ideia, né, do pensamento sistêmico. Ele vem dessa atenção, né, da realidade através do hemisfério direito. Então, aí de novo vem aqueles elementos não funcionais, né? Beleza, moralidade, empatia, emoção, né? Que realmente colocam um significado nas coisas. Você não usa o celular porque o celular é bacana, um monte de componentes, e, né, deixa eu entender a física dele. Você usa o celular porque você quer falar com as pessoas que você gosta, que você ama, né, quer resolver seus assuntos, né? Você quer ter um benefício. Como que ele funciona? Tem muita gente que não quer nem saber. Isso é coisa para engenheiro, né? Então, a ideia, de novo, né, ele não banaliza o familiar, o cotidiano, né? Está sempre aberto ao novo, ele sempre se surpreende com as coisas que acontecem, né? Esse universo é animado, né? Que, no caso, é o pesadelo do burocrata, porque ele não consegue controlar. E, a partir daí, então, você tem um conflito, né? Como é que eu faço? Usuários, normalmente, eles veem as coisas um pouco mais desse lado e os engenheiros querem ver as coisas do outro lado, né? Daí, você também começa a entender um pouco de onde vem esses conflitos quando a gente está falando de requisitos, por exemplo, né? Principalmente os requisitos funcionais e os não funcionais, né? Se a gente puder simplificar dessa forma aí, pensando um pouco mais do lado esquerdo, né? Bom, então a ideia é isso, né? A gente não consegue se desconectar da realidade porque a gente é parte dela. E isso daí afeta a forma como a gente relaciona com a realidade, né? Então, o mundo, segundo o hemisfério direito, ele é mais fiel ao que existe, mas é mais difícil de compreender e de expressar, somente em linguagem. Como a linguagem pertence muito mais ao domínio do lado esquerdo, né, o lado direito ele é normalmente dito como hemisfério mudo, porque ele não tem uma forma de se expressar, a não ser nessas ocasiões onde você ouve uma música expressa através de uma poesia, uma sensação, uma empatia, né, uma emoção. Então, a ideia é que ele é menos útil para essas questões práticas, locais, de curto prazo, né? Que é a especialidade do lado esquerdo. Porém, para entendimento mais amplo, sistêmico, holístico, e de longo prazo, putz, né? Ele é essencial. Tanto é que as pessoas que têm derrame ou então sofrem, né, tem algum acidente, alguma coisa do lado direito, elas perdem essa capacidade aí de olhar, né? Então o lado esquerdo domina e vira aquela vida bem mecânica, bem regrada, né, certezas. Então, elas perdem essa capacidade de empatia, né? Existem outras síndromes, tipo o autismo e esquizofrenia, que também sofrem, né, que expressam essa diferença entre os hemisférios, né? O trabalho é muito interessante. Eu realmente gostaria que todo mundo tivesse acesso aí, por isso que eu estou fazendo isso.
Então, a pergunta final, né, complicada para nós. E agora? Eu sou engenheiro de sistemas. Qual é o melhor? Não tem melhor. Qual hemisfério eu preciso desenvolver mais? Bom, a vida inteira você foi levado a, né, matemática, física, linguagem, essas coisas, basicamente privilegiando o método ou a atenção do lado esquerdo, né? Então, agora eu preciso voltar para o lado direito, eu tenho que virar o pêndulo e, né, focar só no direito. Bom, eu acho que não é essa a ideia, né? Não vamos chegar em lugar nenhum, porque senão você vai virar aí uma aberração, né? Então, que hoje a gente basicamente já tem isso, né? O lado esquerdo um pouco mais desenvolvido, ou mais ativado, vamos dizer assim, e um lado direito, né, tentando sobreviver aí conforme ele pode, né? Então, a ideia não é essa, não é ficar privilegiando um ao outro, né? É o equilíbrio, né? Daí, então, veio o título do livro, né? O primeiro livro do Dr. Ian McGilchrist, que é O Mestre e o Seu Emissário, né? Porque isso aí conta, ele no livro ele conta que é uma história que vem de Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche, que ele fala que, né? Conta essa história que havia um mestre que era muito compassivo, né? Muito querido pela população, e ele precisava tomar certas decisões, tomar conta de certas partes aí do domínio dele, do império dele, e ele sabe, criou alguns emissários e enviou. E um desses emissários acabou mestre, e acabou achando que aí Daí desculpa lhe interromper, mas estou recebendo aqui pelo chat dizendo que o seu som começou a falhar. Você consegue verificar o que pode estar acontecendo e voltar um pouquinho na sua explicação? A gente não conseguiu ouvir a parte da explicação entre o mestre e o emissário. desculpa. Microfone aqui. Melhorou? Agora sim. Agora sim, estamos lhe ouvindo. Tá bom, mudei de microfone aqui. Ok, obrigado. Bom, então voltando à historinha do mestre emissário, vem do Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche, e a ideia dele foi mostrar, né, que só resumindo a história, então, o mestre, ele tinha um domínio, né, e ele precisava tomar certas decisões e cuidar de certos afazeres, mas ele não tinha condição de ir em todos os lugares. Então, ele enviou pessoas, né, enviou seus emissários para tomarem essas atitudes, né, e decisões no seu lugar. Com o tempo, esses emissários, né, acabaram se tornando ali tão poderosos que eles mesmos se acharam que eram mestres, né? Só que eles tomavam as decisões de acordo com os interesses deles, né? Então, a visão deles, eles queriam impor, né, naquela localidade que eles estavam, não cuidando tanto dos interesses do mestre, porém, cuidando mais dos interesses próprios, né? Então, essa pequena parábola ou fábula aí, né, é para ilustrar a diferença, né? O McGilchrist ele utiliza essa diferença para mostrar, né, que o cérebro direito que tem que ser o mestre, porque ele tem a apresentação da realidade, né, ele quem tem a visão holística, né, que ele capta a realidade como ela é, e ele envia para o emissário, né, no caso ele pede para o cérebro direito, né, esquerdo, né, para fazer a análise, para tomar certas decisões, falar assim, tá, agora me dá o relatório, deixa eu ver o que está fazendo. Às vezes não acontece isso, né? Às vezes essa comunicação, a volta, por exemplo, às vezes não acontece, ou muitas vezes, né, a própria ida, né, o cérebro esquerdo, no caso, como ele está mais ativo, mais, vamos dizer assim, mais proeminente, né, nessa realidade que a gente tem hoje, ele acaba já tomando as próprias atitudes. Como a gente viu, ele é cheio de certeza, ele não gosta de estar errado, né? Ele não admite incertezas e contradições, é aquilo que ele quer e pronto, né? Então, muitas vezes isso não vai ao encontro, né, e aos interesses do sistema, porque é uma visão local. E aí, né, para quem conhece a teoria das restrições, né, Fear of Constraints,
a gente sabe, de novo, né, dessa diferença entre a visão local, o ótimo local e o ótimo global, né? Toda vez que você otimiza para uma parte do sistema, você pode estar muitas vezes prejudicando o sistema como um todo. Então, a gente tem que levar sempre em consideração isso. O ótimo local vai levar ao ótimo global? Normalmente, a gente vê que não é sempre assim, né? Então, esse conflito, ele se espelha, né, ele se manifesta de diversas formas, né, em diversos momentos aí na nossa vida, ok? Então, essa é a história, daí que vem o mestre e seu emissário, tá? Que é de onde que vem a história do Nietzsche, né? Bom, então, para finalizar, a gente sabe, a gente precisa das duas visões, principalmente nós, engenheiros de sistemas, né? Não só para a nossa profissão, mas para a nossa sobrevivência como espécie, como seres humanos. A gente vê o mundo, é só olhar para o mundo hoje e ver de que lado a gente está vendo mais proeminência, que tipo de atenção está sendo mais praticada nas coisas que estão por aí, né? A própria consciência, né, ambiental, né, que as pessoas estão buscando mais, cada vez mais, né, e está na visão 2035, né, da ICOSE, é um outro chamado. Então, eu achei muito interessante, né, o que o David Long falou ontem, né, que a gente precisa buscar a transcendência, né, que não é o silo, né, das disciplinas, né, eu sou especialista nisso, sou especialista naquilo, mas buscar transcender, né, e criar, então, essa visão mais holística. Então, já está aí dentro. Agora é uma questão de, né, usar de uma maneira mais harmônica, né? Então, finalizando, o lado esquerdo, ele tenta simplificar, desconectar as coisas para poder manipular. E a gente precisa disso. Você precisa analisar, chegar nos componentes, integrar para alguma coisa funcionar. Mas, de novo, né, só viver com isso, né, a gente esquece que tem um mundo aí fora, que a natureza, eu já falei, não tem nada a ver com a forma como a gente modela. Ela não quer saber como é que você dá nome para as coisas, se você chama de matemática, física, química, para a natureza está tudo aí. Nós é que criamos essa didática para ensinar, para aprender, de uma maneira que faz sentido, né, para a gente consiga progredir como espécie, né? Mas o erro está em crescer demais nessa área só da análise, né, do controle, e esquecer dessa parte mais bonita, complexa, viva, né, que é o resto da vida. Então, essa divisão de atenção, ela foi nos dada, né, para nossa vantagem, porque a gente tem que usar as duas. Mas se a gente privilegia qualquer uma que seja, a gente vai ter aí uma catástrofe, que é o que o professor Ian está nos alertando. Ele quer evitar essa catástrofe de, né, privilegiar só o lado esquerdo ou só o lado direito. Okay? Então, essa é a mensagem. Quem vai aprender mais? Poxa vida, tem um documentário, foi muito bem feito, tá? Tá lá no Vimeo, é pago, tá? Esse documentário. Mas tem também essa animação RSA, né? Do YouTube aí, também no TEDx, né? Uma palestra que ele fez, e tem uma animaçãozinha que vai ajudando você a entender os conceitos, tá? Então, vai estar aí o link, a apresentação vai ser disponibilizada, vocês podem pegar aí depois. Então, com isso eu falo, né, vamos continuar pensando, mas não importa o inferno que está atrás de você, né, tá aí, na sua cabeça está a solução, né? Como é que você consegue melhorar o seu processo, né, engenharia de sistemas, e atuar como um melhor profissional e como um melhor ser humano em geral, né? É usando, equilibrando os dois. Então, fica aí o convite, tá aí o meu LinkedIn, se vocês quiserem saber o que eu andei fazendo, tá aí, e no Twitter também, se quiserem entrar em algum contato. Agradeço aí mais uma vez a INCOSE Brasil, estou à disposição para qualquer pergunta. Nós que lhe agradecemos, Adail, pela brilhante palestra que você acabou de apresentar, tema interessantíssimo. Gostei bastante, já anotei aqui, já coloquei o livro na lista de, de próximas leituras. Muito, muito legal mesmo. E nós temos aqui uma pergunta, né, no nosso chat de perguntas e respostas. O Heraldo Macaques pergunta, ele gostaria, na verdade, que você comentasse um pouco sobre o uso de simuladores e jogos no desenvolvimento da inteligência sistêmica. Exemplo, o emprego do Open Transport Tycoon para o desenvolvimento da compreensão de sistemas de transporte, sua expertise. Vou dizer que é expertise, mas, de novo, até um dos motivos pelo que eu me sincronizei muito com essa pesquisa, né, do Dr. Mark Priest.
foi justamente essa questão, né? Eu tenho os dois lados, mas eu gosto, né, sempre de promover também a visão mais holística, né? Então, a minha participação, por exemplo, nessa área de transportes, né? Eu usei simuladores, né, e protótipos o tempo inteiro para ensinar a equipe de desenvolvimento o que precisava fazer para eles poderem implementar de uma maneira mais rápida, né, para poder cortar a curva de aprendizado e que eles tivessem uma ferramenta que, durante o desenvolvimento, fosse utilizada, né, também não só como aprendizado, mas como sendo ali um sparring, né, alguém que eles pudessem brigar e usar até como testes, né. Então, eu sempre tive jogos, simulações, né, como ferramentas que permitem a vivência, né. Então, em qualquer dinâmica de grupo, né, quando você está criando um novo time, ou quando você precisa dar né, uma renovada na moral do time, né, pode trazer alguém que tenha um pedagogo, né, alguma pessoa aí que entenda de jogos, e criar essa simulação. Por quê? Porque você vai sair do esquema, né? Tá aqui a apostila, tá aqui o PowerPoint, vamos para uma palestra. Então, uma palestra vai fazer o quê, né? O ideal seria ao vivo. Mas você faz a pessoa sair só da categorização, né? Aprender por etapas e passar nessa vivência, né? Pessoas aprendem de diversos modos, né? Tem o modo auditório, auditivo, né? Você está só escutando, o modo visual, poxa, eu gosto de visualizar diagramas, né? O modo sinestésico, então eu quero pegar, eu gosto de fazer, aprender fazendo, né? Então isso é impressionante, a diferença que faz, né? Você juntar os dois. Eu acho que simulações de jogos são um bom exemplo, né? Dessa harmonia entre os dois hemisférios. Excelente, muito obrigado. Temos uma outra pergunta aqui, a engenheira Raquel Hoffman pergunta se a diversidade cultural, gênero, social pode trazer benefícios no exercício de equilibrar os hemisférios cerebrais dentro de uma equipe, time ou projeto. Qual a sua opinião? Olha, como eu disse, né, eu tenho sempre aberto, né, essa possibilidade de conversar com a equipe, né, e deixar a equipe aberta, né, também para trazer a visão deles, né, porque imagina, né, vamos pensar assim, o chefe, ele é um pouco mais lado esquerdo, então ele gosta de coisas mais detalhadas, né, e a maioria da equipe, somente quando você está numa equipe diversa, né, ou diversificada, que, por exemplo, né, você está num ambiente de criação de jogos, né, videogames, por exemplo. Você tem artistas, você tem músicos, tem desenhistas, né? Minha filha é uma design de games, então a gente tem essa parte musical também, né, e cultural. Eu acho que isso aí é mais uma manifestação do poder, né, dessa a gente fala de visão porque o cérebro está dividido desse jeito, né, mas dessas diferenças de atenção. Então, essa diferença de atenção da equipe, né, pessoas prestando atenção ou trazendo perspectivas diferentes, de novo, reforça a tese, né, a hipótese dos hemisférios, né, porque cada um vai trazer uma perspectiva que, às vezes, é um pouco do lado esquerdo, às vezes, um pouco do lado direito, e a equipe toda se beneficia com essa diversidade. Né? Então, totalmente a favor, né, de qualquer diversidade, principalmente as diversidades cognitivas, né? Além das diversidades biológicas, né, de comportamento, de preferências, né? Mas principalmente essa diversidade cognitiva, né? Essas diferenças de atenção. Acho que é o primordial para qualquer equipe. Excelente, muito obrigado. Mais uma pergunta que nós temos aqui no nosso chat é o comandante Richard Ash pergunta, de primeira firma, temos como muito bem apresentado por você o paradoxo do cérebro dividido, a abordagem reducionista e clássica e a abordagem mais holística sistêmica. Fritjof Capra afirmou que a filosofia do reducionismo havia falhado e que era hora de adotar uma visão mais holística, mística da natureza, numa visão conjunta como Bertalanffy falou também na Teoria Geral de Sistemas. Porém, hoje temos consciência de que esses dois pontos de vista filosófico, o reducionismo e o holismo, aparentemente incompatíveis, devem ser considerados por uma perspectiva mais ampla. Eles só são antagônicos quando vistos em sua forma extrema. Poderia comentar mais como conseguir vencer o desafio na engenharia de sistemas e principalmente em sistemas complexos, do emprego complementar delas e não da exclusão mútua? Acho que eu cheguei a tocar um pouquinho nesse aspecto quando eu falei, por exemplo, do modelo V, né? Porque você está no início do modelo V, essa parte de conceito, CONOPS, né? Você precisa
entender o sistema que você está propondo, né, o sistema de interesse. Mas, de cara, já tem uma pergunta, né? Existem alguns artigos aí que falam pelo menos 3 sistemas que a gente tem que prestar atenção, né? Você tem o sistema de interesse, que é aquele que você está criando ou modificando, né? Porém, esse sistema, ele não existe isolado, ele faz parte de um sistema maior, né? Que, por sua vez, assim, é igual aquela figura que eu coloquei, né? Um sistema maior, que, por sua vez, faz parte do sistema maior, até que chega no universo, se quiser, né? Então, já tem essa questão, né? O outro sistema, que é o sistema, o ambiente onde o meu sistema de interesse está envolvido. Mas também tem um sistema que você tem que criar para criar esse sistema de interesse, que seria o projeto, né? As equipes, né, que vão criar esse sistema. Então, nós estamos falando de 3 sistemas, pelo menos, né? Você pode colocar o sistema de sustentabilidade, né? Os habilitadores, enfim. Vamos simplificar de novo o lado esquerdo aqui, né? Então, esse sistema, né, que a gente está criando, ele já faz parte de um maior, né? A gente já tem essa necessidade de fazer a síntese. Então, lá no começo do V, né, do modelo V, a gente já tem a necessidade de fazer síntese para entender do que nós estamos falando, né? Me dá um CONOPS aí, um OPSCON, o que seja que você queira falar, né? Me conta a história do sistema que você quer. E aí essa história, né, quando ela está nessa fase ainda de narrativo, que é muito bacana, ela já está voltando mais para o lado direito, que você quer a visão como ela é, não a análise que alguém já fez. Se você pegar só os requisitos e olhar lá, né, já descendo um pouquinho no V, me dá aqui os requisitos de sistema, o requisito de usuário, enfim, né, funcionais, não funcionais, puxa vida. Né? Isso é alguém que já fez uma análise, já passou por alguns cérebros esquerdos aí. Tem alguém para me contar a história? Deixa eu voltar de novo, deixa eu fazer a síntese, entender esse sistema maior. E aí, à medida que você vai descendo, porque a gente tem as recursões e as interações, né, no modelo V, você vai tendo que fazer isso, né, repetidamente. À medida que vai descendo, volta um pouquinho, desce, vai, volta. Se você está do outro lado do V, também fazendo integração e síntese, né, você também está comparando com o lado esquerdo, porque agora, né, não tem nada muito a ver com o lado esquerdo do V com o lado esquerdo do cérebro, né, mas a gente consegue quase traçar um paralelo entre eles, né? Então, é interessante ver como que essa visão reducionista e holística, né, agora estão tentando uma convergência, né? E a pesquisa do Dr. Michael Christ é fantástica. Ele coloca aspectos fisiológicos, psiquiátricos, né, biológicos também, aspectos filosóficos e existe, lógico, não tem como, né, tem que ter uma ramificação em aspectos metafísicos. E aí você pode incluir, né, a parte espiritual, a parte, né, de como que você pertence a um sistema maior, de novo, já é de sistemas, né? Então, eu concordo plenamente, obrigado aí pela colocação. O Dr. Ian coloca também esses pensamentos do Capra e de outros aí, né? Ele só não toca ainda, eu já perguntei para ele algumas vezes, né, na parte de engenharia de sistemas, mas ainda não consegui tração nessa parte, mas tenho certeza que ele seria um excelente convidado aí, vai, para uma sessão aqui com a gente. Com certeza eu, como motorista, né, posso responder só algumas perguntinhas, né, mas eu vou ter que passar para ele para responder as mais importantes aí. Com certeza. Daí, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Gostaria de saber se você tem alguma dica prática, alguma coisa que nós podemos fazer, implementar, talvez, no nosso dia a dia, para poder realmente treinar um pouco mais dessa visão, né, mais integrada das coisas, e conseguir ver os relacionamentos, ter uma visão mais holística, porque a gente absorve muito isso, mas a nossa educação toda é voltada para que a visão seja mais analítica. Sim. Então, como é que a gente consegue combater, né, entre aspas, essa musculação que já foi feita por um lado do cérebro com um exercício para o outro lado? Então, só voltando aqui, então, aquela figura, né, do rapazinho ali, né, a gente está mais ou menos assim, né, o lado esquerdo, musculoso, e comandando braço, e o direito, coitado, né, o meu quase não está sobrevivendo, né. Bom, como é que a gente consegue harmonizar, né, e começar a exercitar? Vamos supor se eu preciso exercitar um pouco mais o meu lado direito, né, bom, certas coisas não tem muito o que fazer, né. Música, né? Não sei se dá para escutar aí, mas basicamente o cérebro direito gosta da música, né? Quanto mais músicas harmoniosas, claro, né? Música clássica ou aquelas músicas mais calmas, instrumentais. Bom,
o lado direito ele enxerga menos, não existe linha reta para o lado direito. Na natureza não existe linha reta, né? Só na geometria que a gente criou, né? Existem sempre flutuações, né? Então, onde você pode ir que não tenha tanta linha reta, tipo construções, né? E passear em parques, florestas, né? Observar a natureza no seu estado mais nativo, né? E criaturas, né? Os animais, por exemplo. A parte de aprender um instrumento musical, né? Eu gosto de bateria, mas, né, violão, qualquer que seja, canto, né? Expressar, ler e até escrever poesias, né? É uma forma de você expressar mais esse lado direito aí, né? Ter um hobby, né? Passear e, sei lá, abraçar árvores, né? Criar uma forma mais, um relacionamento mais fiel, né? Com o mundo ao redor, né? Não tem muito como escapar disso. É só ler aquela listinha do lado direito e ver, o que eu posso fazer aqui para, né, melhorar essa parte aqui. Do lado esquerdo não precisa falar muito, né? Você faz né, quebra-cabeças matemáticos, aprende uma nova linguagem, né? Porque a linguagem do lado esquerdo, então, aprender a linguagem. Mas é interessante porque o lado do significado está mais do lado direito. A linguagem, a sintaxe, a gramática está do lado esquerdo, mas o significado e principalmente a contextualização, né, vem do lado direito. Então, os dois hemisférios acabam colaborando, né, mesmo na parte da linguagem. Então, são práticas assim, né, que basicamente, né, o doutorinho também fala, né, imediatamente o pessoal começa a perguntar, e aí, como é que eu faço para melhorar no lado direito? De novo, eu saio do esquerdo, né, desesperado, falei, como? Controlar, né? O lado direito não está muito aí para isso, não. É só deixar ele fluir. Então, até a vontade de melhorar o lado direito é controlada pelo lado esquerdo. Então, esse um dos paradoxos, né, que ele aponta no livro também. Exatamente, é bem engraçado. Perfeito. É isso, mano. Mais uma vez, gostaria de agradecer, Daí, pela Eu agradeço. apresentação, pelos questionamentos, pelas respostas que foram dadas aqui hoje. Eu acho que a sua palestra, com certeza, despertou o interesse pelo assunto de muitos.